Olá, pessoas, boa noite, graça e paz. Estamos iniciando, com a graça de Deus, mais uma live. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o novo normal, quebrando paradigmas, né? Esse novo jeito de pensar as coisas, esse novo jeito, né, de se ver o mercado de trabalho. E daqui a pouquinho nós vamos chamar o nosso amigo aí, o Júnior, o Antônio Alves Júnior, pernambucano, né? Nós vamos, né, bater um papo gostoso, né, sobre o novo normal, sobre as coisas que estão acontecendo, toda essa mudança que está acontecendo no mundo, como as pessoas estão lidando com tudo isso. Então daqui a pouquinho nós vamos trocar é, é, trocar algumas ideias e vai ser muito bom, né? Gratidão a Júlia, ao meu amigo Júnior Ribeiro, que também está aí, né, nos acompanhando. Gratidão. Mas antes que a gente chame o nosso, que também é Júnior, né? Só que pernambucano aí, antes que a gente chame, eu peço licença para ler um trecho, né, do nosso novo livro, O Poder da Indicação, que nos diz o seguinte: quem vive para reclamar da vida não percebe que caminha como se estivesse engatando uma marcha ré, ou seja, vive andando para trás. E quando isso acontece, a pessoa não toma posse de suas habilidades e acaba criando um entorno com energias quânticas desfavoráveis ao seu sucesso pessoal e profissional. Ou seja, nós temos no mundo dois tipos de pessoas: aquelas que vivem reclamando da vida e aquelas que aproveitam o momento presente para criar coisas novas, para se adequar ao sistema. Existem aquelas que passam a vida chorando e reclamando do que tem, e aquelas que conseguem encontrar um novo formato e passam a vender livros. Aquelas pessoas que xingam porque o limão está azedo, e aquelas que têm uma sacada, têm um insight e pegam um limão e faz desse limão uma deliciosa limonada. Mas vamos chamar o nosso amigo Júnior para esse nós trocarmos uma ideia, falarmos sobre a questão do novo normal, quebrando paradigmas. Boa noite, meu amigo. Satisfação em revê-lo, ainda que virtualmente. Obrigado, Salatiel. Boa noite a todos os participantes. Foi um prazer atender o seu convite, muito embora para mim meio assustador. O uso da tecnologia não é algo muito comum, tá? E eu ainda estou me adaptando às mudanças, tá? Era algo muito simples de se fazer quando você tratava diretamente com empresas, tá? Eu não tinha essa perspectiva de Acho que está tendo problema de sinal aqui. Não estou conseguindo te ouvir, Júnior. Não sei se as pessoas, né, se as pessoas estão me ouvindo, se o problema é com o meu sinal. Se as pessoas estiverem me ouvindo bem, né, que deem um ok. Se for problema for com o meu sinal, a gente sai e tenta novamente. É alguém que esteja acompanhando, né, que possa me dar um feedback, como é que está o retorno. Eu não estou conseguindo ouvir o meu amigo Júnior.
Júnior, faz o seguinte, Júnior. Novamente, acho que teve um problema com o teu sinal, né? Infelizmente, isso acontece. É o que a gente... que bom, Ribeiro, né? Que você tá ouvindo bem. Vou lhe chamar de Ribeiro hoje para não confundir com o outro Júnior, que é Antônio Alves Júnior. Vou chamar o Júnior novamente. É o que a gente vem alertando, né? São muitas pessoas acessando a internet. E agora tá Aí, ok? Júnior, era o que eu estava dizendo. Ó, são muitas pessoas acessando a internet e aí acaba congestionando, né? Infelizmente, as empresas que trabalham com sinal de internet ainda não se atualizaram bastante para servir para a gente um sinal de boa qualidade, né? Infelizmente, nós ainda temos problemas com sinal. Como eu estava falando, são novos paradigmas. E agora, tá ouvindo? Tá oscilando, Júnior. Boa Deve noite, estabilizar. Simone. Está estabilizado agora, acredito. O que acontece? Uma nova situação, absolutamente desconhecida. Nós tratávamos muito dessa questão da infraestrutura do país e descobrimos que o nosso país não tem nenhuma infraestrutura decente. Isso foi e está sendo um grande problema para todo mundo. Tá? A grande questão que a gente tem é que há um novo padrão de comportamento. Tá? Isso faz a gente imaginar que o nosso mundo conhecido, e que alguns teimam em chamar de velho normal, ele não existe mais. O tema que você incitou a nossa conversa, o novo normal, eu fiquei pensando, poxa, e o velho normal? Existe a normalidade? Aí descobri que não, nós não temos normalidade. E o novo normal, ele está sendo uma tentativa de trazer às pessoas uma realidade menos traumática no pós-pandemia. É você dizer às pessoas, olha, vai ficar tudo normal, não tente atingir níveis de estresse que você não vai conseguir controlar isso. Porque nós temos realmente uma enorme dificuldade para mudança. Para mudança. Né? E tudo está sendo mudado. Tudo está sendo mudado. As relações comerciais estão sendo modificadas. As relações de trabalho estão sendo modificadas. As relações de governo estão sendo modificadas. E o que a gente tem em comum é a realidade, já bater na porta. Não vai haver espaço, não há tempo para adequações. A adequação é agora, é o já. E isso vai ser impactante, tanto para os consumidores, claro, e para as marcas também de produtos. Quaisquer que sejam os produtos, qualquer nível de empresa está sendo impactado pela pandemia. Isso a nível mundial. Se você tratar exclusivamente do Brasil, nós temos uma série de empresas que ainda estão buscando atender os seus consumidores baseadas no velho normal. E eu digo a você o seguinte, Salatiel, não haverá espaço para essas empresas. Como eu posso afirmar isso? Como eu posso afirmar isso? Vamos lá, vamos rever a história. 1800, final do século retrasado, a invenção da lâmpada elétrica. A invenção da lâmpada elétrica trouxe uma série de revoluções. Entre elas, algumas revoluções trabalhistas,
porque os acendedores de lampião, eram pessoas que acendiam os lampiões na cidade, fizeram uma greve, fizeram movimentos paredistas para evitar, tá, que a lâmpada incandescente, a lâmpada elétrica, tivesse espaço na vida das cidades. Pelo que a gente está vendo, não existe mais acendedor de lampião, muito menos lampião nas cidades para iluminar as ruas. Então a gente tem a certeza que a mudança ela vai chegar. A tecnologia ela é inevitável. Ela é inevitável a ponto de nós não termos mais espaço para não abraçá-la, tá, dentro do nosso cotidiano. A pandemia do novo coronavírus, ela trouxe essa invasão, tá, da tecnologia para dentro das nossas casas. E não tem mais como você mudar isso. Não há mais condições. Em 1996, um físico espanhol cunhou o termo infoxicação, que seria a intoxicação provocada pelo excesso de informações, né, que você não consegue digerir. Isso no século passado ainda, 24 anos após essa assertiva do Alphonse Cornelá, nós vemos que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um mundo com informações, muitas informações. E muitas delas não conseguem adaptar-se à realidade. O Geraldo coloca aqui, olha, a era da comunicação digital é um novo normal. Ela é um novo normal. Gerailton. Exato, é uma nova realidade. É uma nova realidade. Isso. É uma nova realidade. Nós temos situações muito interessantes, principalmente no que tange a tecnologia da internet. O país vai mergulhar na quinta geração de velocidade da internet, é o 5G. Então, tudo isso sendo colocado, tudo de uma só vez. Talvez, se não houvesse... Pois é, se não houvesse a pandemia, talvez as pessoas e nós mesmos tivéssemos mais tempo para digerir a situação, mais tempo para digerir o que está acontecendo ao nosso redor. Mas com a chegada do coronavírus, do novo coronavírus, o que aconteceu? Nós ficamos reclusos, com nossos medos, nossos fantasmas, nossa filosofia do modo de ser, e a necessidade de ter de atuar dentro desse novo normal, dessa nova situação. E isso está sendo, de certa forma, assustador para a maioria das pessoas. A mudança sempre assusta. Desde a época das cavernas é assim. O ser humano sempre busca a estabilidade, busca a segurança. E qual é a segurança que nós temos nesses tempos de pandemia? Nenhuma. Nem a segurança da nossa existência. E essa é a parte interessante da história. Nós não sabemos quando, né, poderemos deixar essa existência por conta da Covid-19. E isso deixa todos extremamente estressados, extremamente agressivos, quando, na verdade, é preciso aprender a utilizar as ferramentas que estão disponíveis hoje, né, dentro da tecnologia, e, ao mesmo tempo, utilizar isso de maneira assertiva, de maneira propositiva, de maneira positiva. E, infelizmente, é o que nós não estamos vendo. Nós temos principalmente nos países de terceiro mundo, e a gente pode falar diretamente do Brasil, nós temos distanciamentos sociais que nunca pensávamos que pudesse existir. Nós não temos barreiras de separação, nós temos fossos de separação enormes. São oceanos separando aqueles que têm pouco, daqueles que não têm absolutamente nada, e dos milhões, alguns milhões, que têm muito. E aí, se a gente está pensando numa sociedade em termos de construção social igualitária, que é necessária, precisamos, né, reimaginar como será essa sociedade. E por que eu estou tratando disso? Ora,
Se as pessoas não fazem a roda da economia girar, todos saem perdendo. É um princípio econômico básico. Mas, se a gente consegue estabelecer limites mínimos de existência para as pessoas, dentro de toda a sociedade, e aí não só brasileira, mas sociedade mundial, nós podemos pensar numa resistência a essa situação pandêmica. Alguns vão dizer, poxa, isso é uma utopia. Pode ser uma utopia, mas é plenamente realizável. É plenamente realizável. Nós temos situações, tá, que esse novo normal vem trazendo que antes não existiam. O trabalho em home office era pontual e era até algo como estranho de acontecer, algo que não era o comum nos acontecimentos. Hoje, trabalhar em home office é o normal. Entregas, quais restaurantes faziam entregas por delivery. Por conta da pandemia, boa parte dos restaurantes, para sobreviver, foi para o delivery. Foi para esse novo modelo, né, de atuação. Mas isso não era o normal. A gente não estava acostumado com isso. Por outro lado, há também algumas situações interessantes. Aí, os espaços nossos espaços, casa, onde você mora, enfim, a sua residência, ela passou a ter um novo significado. A sua casa agora é o seu local de retaguarda, é o seu local de manter-se, tá, bem dentro de tudo que acontece ao nosso redor. Seria mais ou menos como a gente dizer que a tua casa é o teu castelo. Uma expressão antiga, mas que hoje se torna real. E as pessoas estão buscando situações bem interessantes em relação a viver em casa. São pessoas que estão aprendendo truques de culinária. São pessoas que estão fazendo pão. Essa semana tinha no site muito conhecido de notícias, havia referência a pão e como preparar pão e fazer pão. Que é uma coisa que a gente é tão boba, tão simples, né? Mas se tornou algo extremamente necessário para os humanos começarem a entender que são simplesmente humanos. Eu temo muito pelo futuro que nós temos. Você me conhece há muitos anos. Eu temo muito pelo futuro. E acredito que essa nova realidade pandêmica trouxe para o colo da gente, da noite para o dia, o futuro. E caberá à nossa sociedade adequar-se às situações. O novo normal, posso afirmar a você, ele não existe, não da forma como está sendo tratado. O que existe são novos procedimentos. Eu preciso ter um kit Covid para andar nas ruas, eu preciso andar com máscara. Eu preciso lavar as mãos, fazer a higienização das mãos. Mas se você voltar na história, logo após a peste negra, mas mais à frente, já após a Primeira Guerra Mundial, as pessoas já buscavam, aspectos de higiene. E aquilo era o novo normal. Teve a Primeira Guerra Mundial, uma série de eventos tenebrosos, tristes, mas as pessoas começaram a perceber que precisavam, por exemplo, lavar as mãos. Hoje a gente está percebendo essa mesma exigência, essa mesma notificação, e é uma coisa muito interessante, porque é como se a gente não soubesse fazer isso. Ou poucos sabiam como cuidar da sua própria higiene para evitar se contaminar. Questões extremamente básicas, né? Questões extremamente básicas. Eu fico me perguntando, o que vai acontecer daqui para frente? Nós não sabemos. A pandemia, eu acredito que serviu como um sinal de alerta para a sociedade, para o ser humano como um todo. O ser humano, ele é como se em alguns momentos deixasse de imaginar que não era mais humano, que era um super-humano.
que ele não fazia parte da natureza. E a pandemia mostrou exatamente o contrário. É como se de repente a natureza disse, olha, ser humano, você faz parte da natureza, você mora num planeta, você faz parte de um conjunto, de um habitat que não pode simplesmente ser destruído por interesses econômicos. Os impactos estão sendo muito grandes e a gente está vendo. Por conta da pandemia, não, mas por conta da própria situação de degradação ambiental, nós tivemos a semana retrasada, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um fenômeno meteorológico incomum, praticamente desconhecido do Brasil. Um tufão chegou e destruiu, enfim. É um desequilíbrio muito intenso, mas que não está acontecendo somente no Brasil. Acontece em todo o planeta. Essa situação pandêmica e ter surgido, por exemplo, num país que tem um terço da população do mundo, isso também é um reflexo. A gente não pode esquecer isso. Tá? Aconteceram outras situações onde as grandes aglomerações humanas levaram a situações bem delicadas. A Europa, na época da peste negra, foi mais ou menos isso, e falta de higiene. Pouca gente trata da peste negra como falta de higiene, mas era isso que acontecia. Por questões diversas, inclusive religiosas, as pessoas não tomavam banho, assim, com facilidade. Era 1 mês, 2 meses para tomar banho. E era muito normal. O novo normal daquela época foram as pessoas tomarem banho. E, pasme você, quando da descoberta do Brasil, né, pelos europeus, a possível invasão europeia em terras brasileiras, o que espantou muitos portugueses foi o fato dos indígenas tomarem banho. Tá? Então, isso é o novo normal. Foi o novo normal em 1500, essa nova percepção. Tá? E hoje nós temos novamente essa percepção. Tá? As pessoas que estão percebendo as modificações são aquelas que vão perceber que segundo aqui o Beltrán, o normal é altamente volátil. Ele sempre foi. Só que agora, por conta do movimento pandêmico, nós estamos percebendo essa volatilidade. Tudo deixou de ser simples. Absolutamente tudo deixou de ser simples. O fato de sair daqui do Recife e abraçar Salatiel em João Pessoa não é mais algo simples. Até quase impossível. Você tem uma série de protocolos a serem seguidos, e isso não faz parte do nosso cotidiano. Não fazia parte do nosso cotidiano, e agora faz. E qual é o receio disso? Nem todas as pessoas estão admitindo essa possibilidade, admitindo essa nova realidade que vai ter que ser incorporada por uma questão de sobrevivência, tanto de pessoas como de empresas. As empresas também precisam se adaptar às novas realidades. O poder público também precisa se adaptar. E é isso que nós estamos chamando de quebra de paradigmas. Tá? Eu tenho dito, desculpa te cortar aí, mas eu tenho dito com uma certa frequência que essa situação pandêmica nos convidou a visitar o único lugar no mundo que nós não podemos mandar ninguém, que é o nosso interior. Tá? As pessoas passaram muito tempo reclamando da vida, de que estava trabalhando demais, que não tinha tempo para ficar em casa, e não se dão conta que o nosso pensamento é uma energia fluídica. Tá? Sem dúvida. Que essa energia fluídica tem uma força fantástica. E sem que tenhamos consciência disso, nós estamos dentro de um grande inconsciente coletivo que de uma forma que é difícil de se explicar para muita gente, nós atraímos a atual situação que nós estamos chamando de anormal e que se criou o que agora passa a se falar de novo normal. Tá? Ou as pessoas abrem as suas mentes, quebram
né, velhos paradigmas, porque nós fomos obrigados, muitos estão sendo obrigados a lidar com uma ferramenta que já estava, que já existia, que era a internet, mas que agora faz parte do nosso cotidiano. Tá? Hoje é normal, né, utilizando essa palavra, hoje é normal ter-se aula online. Até então era um caso esporádico. Tá? Como você bem colocou, o trabalho home office era pontual. Hoje não, hoje é uma coisa diária. Hoje o profissional ele precisa se adequar a esse sistema, ele precisa estar atento às mudanças tecnológicas se ele quiser se manter no mercado. Do contrário, ele, infelizmente, vai ser mais um número na fila aí dos desempregados que tende a aumentar. Infelizmente, tende a aumentar. Sem dúvida. Essa nova situação, né, que foi atribuída esse termo novo normal, ele expõe uma série de necessidades das pessoas que antes estavam encobertas. Mas existe uma tecnologia à disposição para ser utilizada, e antes ela não era utilizada da forma como está sendo hoje. Como você bem falou, do home office, né, e do homeschooling. Ninguém pensava em colocar crianças para estudar na frente de um computador. Lembro-me bem, há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar aulas, né, havia uma norma para impedir as crianças de utilizar, por exemplo, máquinas calculadoras. Aí, quando chegava em um determinado momento de estudo, os professores indicavam e ensinavam os alunos a utilizar a máquina calculadora. Então, qual era a lógica disso? Não tem muito sentido. Hoje, as crianças já sabem a utilização. Celular. Né? Até porque exatamente. Era proibido os estudantes usarem o celular nas escolas. Hoje elas precisam usar o celular se elas quiserem ter aula. Exato. Essa mudança, Salatiel, essa quebra de paradigmas, ela não está sendo simples. E eu vou mais além. Nós estamos no momento de quebrar todos os paradigmas existentes. Sim. Você antes, todos que você possa conhecer estão com os dias contados. Tudo está sendo modificado. A gente está percebendo, né, a necessidade de uso de tecnologia para comunicação. Eu preciso me comunicar com a minha neta, eu tenho que usar um aplicativo, né, de conversas à distância, ela já entende isso. E isso é muito interessante, porque na minha idade de mais jovem, eu não tinha essa percepção. Os jovens, as crianças e jovens de hoje já têm essa percepção. E aí eu digo uma coisa que é muito, muito significativa, principalmente para a juventude. A sociedade humana vive hoje a melhor época da humanidade. Com toda a pandemia, com tudo que é possível, tudo todo o conhecimento humano está tecnologicamente na palma da mão. Basta querer. As fronteiras praticamente foram destruídas. Né? Não existe mais. Não existe fronteiras. A tendência dessa situação é você ter, em algum futuro, tá, a inexistência, tá, e aí você é profético, a inexistência das bandeiras territoriais. Eu acredito muito nisso. Em algum momento da humanidade vai evoluir a tal ponto que essas divisões elas serão desnecessárias. Desnecessárias, totalmente. Nós estamos já começando essa revolução social. É uma revolução social extremamente agressiva, porque nem todas as pessoas têm o mesmo nível de tratativa com o outro. Há muito de respeito ainda nas redes sociais, as pessoas teimam em não respeitar o próximo, tá? Esquecendo-se, né, que também são humanos, pelo menos a grande maioria eu acredito que seja. Há alguns que você olha e acredita que não são. Pelo menos então, em tese são. Pelo menos 90% são.
Inclusive, Salatiel, abrindo um parêntese aqui, a minha neta está me assistindo. E ela tem 3 anos. Coisa boa. Qual o nome dela? Helena. Helena, Helena um está cheiro gostoso de você, Helena. O que a gente pode perceber é o seguinte, olha, tudo vai mudar, tudo está mudando. Algumas situações são irreversíveis. Você coloca muito bem isso. Mas a humanidade ainda não percebeu que é uma só. As pequenas modificações genéticas não determinam a qualidade do indivíduo. Algumas pessoas fazem diferenciação porque é preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, azul, verde. Caramba, isso é um gene que determina. Por favor, né? Você Isso é muito a pequeno. diferença? Até porque Pois é. E não vai determinar. e já faz tempo, não é, Júnior, que eu digo isso, nós não somos isso aqui. Nós somos o Não. que temos dentro, né, que temos dentro desse invólucro, que é o que na realidade nós somos. E energia, ela não tem cor, ela não tem forma. Tá? Não tem. E as pessoas se debatem. Muito tempo que eu estou falando sobre isso. Tá? E essa E as pessoas. energia... É isso. As pessoas se debatem sobre isso, Salatiel, como se fosse algo inquestionável. Tá? Há algumas situações que são tão absurdas, que nesses tempos pandêmicos eu também passei algumas madrugadas em pânico, né? E fui estudar uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. Foi um experimento feito, né, na Universidade Americana e determina o seguinte, as pessoas, os inteligentes, eles não são as pessoas que mais se mostram nas redes sociais. Hoje a gente sabe disso, né? Então, assim... É o que o Xará está colocando aí. Antes, as propagandas vinculadas em TV, jornal, revista, depois passou a ser na internet. E agora são os próprios clientes quem faz, usando suas redes sociais. E a gente fala, né, pegando o gancho do que o Júnior Ribeiro está colocando, a gente fala exatamente sobre isso no nosso livro, né, o poder da indicação. A gente faz essas observações no livro. E aí é o gancho que se abre, né, do que se chama de novo normal para as empresas. As pessoas precisam estar atentas que o mercado mudou, né, que não cabe, faz muito tempo que não cabe mais aquela história de que para eu ganhar você tem que perder. Acabou isso. Tá? Para que um ganhe, o outro também precisa ganhar. As pessoas precisam estar atentas aí. E quantas vezes a gente indica um produto, indica um serviço ou uma determinada empresa e a gente não ganha nada por isso? Quem foi que disse que não se pode ganhar? Claro que se pode ganhar. Isso é o efeito da quarta revolução industrial, que, de novo, não tem nada. A pandemia só fez acelerar o nosso processo de percepção. Isso já existe já há um bom tempo. Muito tempo. Há um bom tempo. Por conta da pandemia, fez com que as pessoas se assustassem. Só que o que acontece na realidade é que as pessoas não estão assustadas com a tecnologia. Elas estão assustadas com a possibilidade de não continuar mais vivendo. Tá? E se esquece que nós somos fluidos, nós somos energia quântica. Tá? E o que faz a gente adoecer é a nossa frequência vibracional. Se a gente começa a vibrar, né, de forma descompassada, as doenças aparecem. Por que a internet oscila tanto? Porque não está numa frequência adequada. Na hora que a internet, que o nosso sinal de internet, isso fatalmente, isso vai acontecer. E se eu não estou enganado, você tem um dos teus filhos trabalha exatamente com isso, né? Com a área tecnológica. Exato. Isso, em algum momento, isso vai É o se pai ajustar. da Helena. É o pai da Helena.
Exato. Aí o que perturba, o que incomoda, principalmente dentro das redes sociais, é como resumiu Bertrand Russell, né? O problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os idiotas estão cheios de certezas. Então, assim, você fica naquela situação de imaginar, não vai haver mais emprego? Pode ser que sim, pode ser que não. Algo que a gente não tem essa certeza, a gente não tem como afirmar. O que eu posso afirmar a você é o seguinte: não existe mais acendedor de lampião pago pela prefeitura. Também não existe mais datilógrafo. Também não existe mais datilógrafo. E da mesma forma... Se for para a fila do Cine, procurar acendedor de lampião, procurar datilografia, vai continuar desempregado. E logo também não vai ter mais vaga para digitador, não. Não, já não existe. Entre outras, né? Nós podemos enumerar várias aqui. Pronto, há alguns meses, alguns anos, na verdade, a empresa de transporte por aplicativo chegou no Brasil, né? A mais conhecida delas é a Uber, e houve uma série de agressões e reclamações das pessoas em relação a isso. Eu lembro bem que existiam, na época da minha avó, os bondes puxados a burro. Tinha uma parelha de burros que puxava o jumento e tinha um condutor no bonde. Hoje você não tem mais essa realidade do condutor de bonde. Houve toda uma mudança na sociedade, na tecnologia, nas formas de deslocamento. É preciso admitir que isso não vai voltar. É preciso admitir que, por mais que eu venha buscar mecanismos sustentáveis, algumas tecnologias não devem voltar. Alguém pode pensar em utilizar a máquina de escrever. É possível? É. Mas vai ser uma gota d'água no oceano. As empresas não estão mais utilizando a máquina de escrever. Não há mais espaço, nem tempo para isso. Até porque ficaria muito difícil preparar uma página de escrever, convertê-la num formato digital e te enviar, Salatiel. Então, essa necessidade da sociedade, ela está se tornando cada dia mais clara. E o que vai caber aos profissionais, tanto de RH como você, e analistas de empresas como eu, é tentar mostrar às empresas, olha, o mundo está mudando. Aí você vai me perguntar, e qual será a mudança próxima? Não sei, mas está mudando e vai mudar mais. Depois que a pandemia passar, porque em algum momento ela vai estabilizar o nível de contaminação, boa parte das empresas vai profissional. Vão continuar em home office para algumas atividades. Principalmente porque é mais produtivo e menos custoso. É uma quebra de paradigma? É. Alguém vai imaginar assim, poxa, mas aquele funcionário teria que vir aqui bater o cartão de ponto. Lembra dessa expressão? Que tinha que bater o cartão de ponto? Nós ainda temos empresa que se bate, né? Se bate o ponto, o tradicional cartão de ponto. Pois é, então assim, e qual é o futuro dessas empresas? Se elas não converterem, por mais que você diga, olha, uma empresa de sorvetes fabrica um produto real, uma fábrica de imóveis fabrica um produto real, factual, algo tangível, e mesmo assim ela vai estar utilizando ferramentas tecnológicas, seja para reduzir custos, seja para aprimorar os produtos que elas estão produzindo. E ela precisa aprimorar até para se manter no mercado. Porque é um se ela fato. não se aprimora, ela não vai se manter no mercado. As pessoas precisam começar a entender que quanto mais tecnologia nós tivermos, mais qualidade de vida também nós vamos ter. Essa é uma das situações, né, que a McKinsey colocou para o futuro. Vai acontecer? Vai. Quando? Nós não sabemos ainda. Mas boa parte das empresas que hoje
têm um formato tradicional, baseado no modelo de produção do século XX, elas têm uma grande chance de não conseguir se estabelecer com os novos mercados, com os novos formatos de trabalho, com os novos formatos de consumidor. O consumidor ele está mais crítico. O consumidor não aceita com facilidade certos conceitos, certos produtos ou falhas de produtos. Eu sempre me bati muito nessa questão do índice de qualidade. E simplesmente as pessoas, as empresas, ainda não entenderam que qualidade é uma necessidade para elas, empresas, não é para o consumidor. É para elas continuarem existindo. Mas aqui no nosso país há uma dificuldade enorme para se tratar de qualidade. E aí eu vou mais além. Os países de terceiro mundo, de uma forma geral, têm uma enorme dificuldade de tratar essa questão da qualidade do produto ou do serviço oferecido. Essas novas tecnologias estão exigindo isso, porque há alguns anos atrás, né, no final dos anos 90, né, antes da virada do século, a China apenas copiava produtos, e os produtos não eram bons. E todos faziam crítica aos chineses porque o produto não era bom. Eles mudaram, e mudaram muito. E hoje eles atendem praticamente o mundo todo. Então, como a empresa brasileira vai conseguir competir no mercado mundial, tá, com produtos que não têm a qualidade mundial? Aí você vai me dizer, mas e as pessoas vão comprar na China? Vão. As pessoas vão buscar a qualidade. As pessoas vão comprar na China. E, ao fazer isso, simplesmente elas vão fechar o mercado para as empresas nacionais. E isso não tem volta. E a esperança é que os empresários brasileiros comecem a perceber essas modificações. O consumidor hoje, Salatiel, ele hoje busca a qualidade. E ele busca comprar da maneira mais simples. Qual a maneira mais simples de comprar? Usar um smartphone, acessar o app de uma empresa e adquirir os seus produtos. Até por conta da pandemia, a entrega é imediata, você não precisa ir até a loja fisicamente, mas lá no aplicativo você tem todos os detalhes do produto que você deseja. Se for produto comum, tipo, sei lá, um móvel, por exemplo, um sofá, uma cadeira, uma geladeira, algo do tipo, segue um padrão comum, segue um modelo já pré-estabelecido. A empresa só faz oferecer no aplicativo. E por que você vai sair da sua casa, da sua reclusão, tá? Da sua segurança, para ir até uma loja física? Você não faz, você compra pelo aplicativo. Lembrar, viu, Júnior? Você me faz lembrar uma situação que a gente ainda tem aqui no Brasil, e que já diminuiu bastante, mas a gente ainda encontra, são as feiras livres. É um resquício, né, da época medieval, e mostra bem o nosso nível de atividade econômica, vamos colocar assim. Nós temos ainda a feira do mesmo modelo que existiam as feiras medievais. Nenhuma modificação significativa. Tá? E esse novo normal vai impactar na feira? Ainda não. Ainda não. Mas, a longo prazo, isso será inevitável. Porque, por exemplo, quando o Valber quiser comprar um pé de alface, ela pode comprar um pé de alface pelo aplicativo. Tá? E assim, por que ela vai sair de casa, arriscar-se, tá? E aí não só Covid, mas uma série de outras interferências, quando ela pode solicitar pelo aplicativo e é o mesmo preço? Então, até essa tendência, essa modificação no formato de ver o consumo, ela vai impactar muito mais ainda. Não só empresas, mas também governos. Eu digo isso com frequência. Olha, os governos precisam se adaptar aos formatos digitais, às necessidades digitais. Eu preciso atender o meu cliente, no caso o governo, enquanto um cliente de empresa privada, que está comprando sorvete, seja o que for, ou um serviço. Não tem sentido a gente fazer de forma diferente. Até porque o mundo inteiro vai mudar isso. O mundo inteiro já está mudando.
No Brasil as coisas acontecem um pouco mais lentas, mas é inevitável. É inevitável. Aí, esse seu sorriso me lembrou uma coisa. A forma de fazer os trabalhos, por exemplo, as atividades políticas também estão mudando. E vão modificar muito mais ainda. Não há como a gente prever como será. Essa previsão a gente não tem. Mas a gente sabe que vai mudar. Vai mudar. E não vai demorar tanto assim. Não, não vai. Essa é a parte interessante. Está muito mais próximo da gente do que se imagina. Do que a gente. Exatamente. Esse novo normal, essa nova forma. Meu back-office tá passando uma pergunta que foi colocada aí no chat, que a gente acabou não vendo. Computação quântica é uma realidade ou ainda é uma promessa? Isso é uma pergunta do Júnior Ribeiro. Ela já é uma realidade. E faz muito tempo. Ela já é uma realidade e eu vou mais além. O estudo da mecânica quântica, desde todos os seus conceitos, eu acredito que no futuro próximo vai fazer parte do currículo dos alunos do ensino médio. Com toda certeza. Por que isso? Ora, se eu estou falando em interações, e isso o mundo quântico demonstra de maneira muito clara, eu vou ter interações também entre pessoas. E por que eu não posso estabelecer um estudo sobre esse tipo de interação? E pessoas, e meio ambiente. É preciso a gente estudar um pouquinho, né? As equações de Schrödinger. Talvez não seja a coisa mais simples do mundo, mas vai ser inevitável também. Se não o estudo profundo, né, da mecânica quântica, com certeza você vai utilizar um computador quântico. Que provavelmente o computador quântico já existe, não entrou em produção comercial ainda. Mas com certeza ele vai consumir menos energia, menos recursos disponíveis, tá? E vai te dar a velocidade de comunicação muito superiores às atuais. E são esses computadores quânticos, né? Não os primeiros, lógico, mas a evolução deles que vai favorecer o teletransporte. O teletransporte já foi realizado, né? Já foi realizado. Tá certo, foi uma partícula, mas já se conseguiu um átomo também. Ora, se eu faço o teletransporte de um átomo, hoje eu não tenho tecnologia ainda para fazer de muitos átomos. Mas supõe-se que no futuro próximo distante eu vou ser capaz de fazer isso. Tá? Se vai haver o tunelamento eletrônico para execução, se eu vou conseguir utilizar frequências adequadas, toda essa questão tecnológica, ela está sendo estudada. Mas ela é uma realidade que também não vai permanecer por muito tempo. É como você dizer hoje, os carros elétricos têm espaço no mercado automobilístico mundial? Tem. Eles vão vão tomar o mercado? Não, com certeza. Ainda não. Vão demorar alguns anos. Mas é quase que inevitável. Alguns países europeus já criaram normas para eliminar totalmente caminhões. Eu me refiro à Alemanha. A partir de 2022 ou 2025, eu não lembro exatamente, serão proibidos caminhões movidos a petróleo, né? Aí foi através da Alemanha onde começou a se falar na questão da quarta revolução, né? Começou exatamente. Lá na Alemanha, por volta de 2012, é quando se começou a falar. E só há pouco tempo no Brasil é que as pessoas começam a falar sobre isso. Então, a questão da computação quântica, ela é uma realidade. Não é uma coisa do outro mundo, uma coisa nossa. Né? Uma coisa que está aí, que vai modificar a vida daqueles que se permitirem modificar. Esse é o outro lado da história, né? A resistência humana às mudanças, né? Os humanos são muito resistentes a mudanças. E todos os seres humanos, aí eu me incluo também.
Eu fui muito resistente. Estão perguntando aqui, ó, estamos falando também do poder da mente. Estamos falando também do poder da mente? Sim. Isso faz sentido? Claro que faz. Ah, é o que eu vivo dizendo, nós somos fluidos energéticos. Quem nos governa, na realidade, é a nossa mente. Detalhe, não é a mente consciente, é a mente subconsciente. O Gerailton, sábado passado, na live que ele estava apresentando, se falava alguma coisa sobre isso, e na oportunidade eu dizia, nós somos essa frequência quântica. Então é essa frequência que faz as coisas acontecerem. Exatamente. O que a gente pode afirmar com base em física quântica, né? A estudar em laboratórios e universidades? É inevitável que isso vai acontecer. Nós não temos ainda as ferramentas matemáticas e tecnológicas adequadas para medir a frequência de um ser humano, tá? A frequência e a energia gerada por ele. Mas é só uma questão de tempo. Isso vai acontecer. Porque nós já sabemos que é possível. Então, se é possível, vamos tentar. E é assim que a humanidade tem caminhado ao longo dos anos. Se é possível, nós faremos. Eu acredito que haverão mudanças significativas por conta da Covid, né? Por conta da pandemia e da percepção das pessoas, o que é muito bom em termos globais de sociedade. O ser humano está sendo modificado por conta de forças externas. Não era aquilo que a gente tinha pensado antes, né? Nós pensávamos que as empresas de tecnologia iam forçar essa ideia dos chats, das conversas online, do trabalho. Não precisou nada disso. A natureza fez o seu trabalho muito bem feito, né? Colocou todo mundo para dentro de casa e as pessoas simplesmente hoje têm essa necessidade de uso de internet, de uso de comunicação. E mostra ainda, Salatiel, outro detalhe interessante, né? Nós somos seres sociais, por isso nós sentimos tanta falta, né, do abraço do outro, do convívio com outros seres humanos, né? A tendência, eu sempre acredito na tendência de melhoria. Eu sempre acho que a gente pode melhorar e mais ainda, eu acho que a gente está melhorando. Por mais que as notícias, por mais que alguns governantes ainda impeçam a gente de ver essa realidade, eu posso dizer a você o seguinte, olha, nós vivemos hoje a melhor época da humanidade. Nós podemos, como estamos fazendo agora, conversando a 120 quilômetros de distância e com vários amigos também, participando de uma conversa. Todo o conhecimento disponível em diferentes estados e todo o conhecimento na palma da mão. Isso. Então, a tendência é sempre de melhoria. Um amigo Joey, né, que está aqui nos acompanhando. Gratidão a você, Joey. Joey, eu tenho uma satisfação em tê-lo aqui porque foi um aluno, né? Então é sempre bom quando a gente encontra um aluno na condição de profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Para quem é professor, é a melhor satisfação, é você encontrar um ex-aluno, né, caminhando profissionalmente. Eu tive a grata satisfação de encontrar um ex-aluno, ele é professor universitário. E me chamou muita atenção, tem vários, mas esse me chamou a atenção por um motivo muito simples. Eu fui professor dele e ele me apresentou a filha dele formada em medicina. Aí ele chega para mim e faz, professor, esta é a minha filha, concluiu medicina. Eu olhei para ele e disse, rapaz, esse tempo todinho já faz tudo isso. O tempo passa muito depressa. A gente precisa viver mais, aprender a conviver com as nossas realidades e aproveitar esse momento que está sendo, apesar de estressante, apesar de todas as dificuldades, a gente precisa pensar que o futuro vai ser melhor. Tá? Porque ele vai ser. Nós passamos, enquanto humanidade, por diversos momentos muito mais críticos do que esse de pandemia. E conseguimos superar. Então nada impede
que nós consigamos novamente. Eu creio muito nisso. Também acredito muito, muito nisso. Mas, Júnior, como eu havia lhe dito nos bastidores, uma hora passa rapidinho e a gente nem percebe. Nós só temos É mais mesmo. 15 minutos aqui. Eu quero agradecer as pessoas que, né, tiveram a paciência de estarem aqui conosco. Né? O seu Xará fez uma citação que eu gosto, né, sempre que eu posso eu falo, tudo começa e termina com pessoas. Com Isso pessoas. só está acontecendo Eu, porque há pessoas, né, aqui nos acompanhando. Minha irmã, que está lá no Rio de Janeiro, né, tá aqui nos acompanhando, hum, prestigiando a Andréa. Eu quero agradecer a você, Júnior, né, pela sua disponibilidade, né, por ter aceito o sempre, convite. E deixa esse espaço, esse finalzinho, para suas considerações. meu amigo Salatiel, primeiro foi um prazer, né? Antes de tudo, deixar uma mensagem de positividade para as pessoas. Tá? Eu acredito muito, né, na vibração positiva, naquilo que pode ser modificado, porque pode. Nós temos exemplos disso acontecendo o tempo todo. Né? Existe uma corrente do bem no mundo todo. Vamos fazer parte dessa corrente do bem. Vamos procurar mostrar que é possível fazer mais e melhor. Eu gostaria de também chamar uma atenção interessante. Esses conceitos, essas considerações, elas precisam ser levadas às empresas. Então, aqueles que estão nos ouvindo, tá? Nós estamos disponíveis para levar até empresas as considerações, tá? E algumas ferramentas possíveis, que a gente pode tratar isso num novo encontro, as ferramentas para se adequar à mudança. Não vai ser fácil empresas modificarem-se, mas é possível. Tá? E até porque nós já temos experiência de algumas empresas que modificaram o seu perfil. Então, se uma conseguiu, todas podem conseguir também. E é isso. Vou usar as palavras do Tiago. Fraternal abraço. Tá? Um fraternal abraço a todos, né, que estão aqui conosco. Mais uma vez, Júnior, muito, muito grato. Tá? Essa A live, você também. assim que terminar, vou salvar no IGTV, então vai ficar salvo aí para quem quiser rever depois. Né? Fica a dica, né, do que o Júnior falou, nós temos um material que já está pronto para que possa ser trabalhado nas empresas. Então divulguem isso e com toda certeza, Júnior, a gente vai marcar uma outra live para dar continuidade a esse bate-papo que eu acredito que as pessoas precisam, e é a nossa missão, a gente precisa ajudar outras pessoas a crescerem também. Perfeito. Até mais. Até mais. Então, um grande abraço e até a próxima. Gente, é isso. Um grande abraço a todos. Que Papai do Céu continue nos abençoando. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Próxima semana eu vou estar aqui com um filósofo. Nós vamos estar conversando também sobre este novo normal e as mudanças que está acontecendo no mercado. Ok? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.